Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2024, rodada de número 5, quinta rodada do Campeonato Carioca. E no Parque do Sabiá, em Minas Gerais, isso mesmo, Campeonato Carioca em Minas Gerais, Campeonato Carioca em Belém, Campeonato Carioca em vários locais do país, e isso está gerando muita reclamação, principalmente no Nordeste e no Norte do país. Mas lá em Minas se enfrentaram Nova Iguaçu, o mandante, contra o Vascão da Gama, 777. Rodada essa que antecede o primeiro clássico carioca, né? Entre Flamengo e Vasco, que será no final de semana. E o Vascão da Gama vai para esse jogo contra o Nova Iguaçu, com um time ali misturado, alguns reservas, alguns titulares. E eu vou ser curto e grosso. Toma um vareio. O Nova Iguaçu foi superior ao Vasco, ganhou de 2-0, com justiça, e se acerta um pouco mais o pé, não é afobado, seriam uns 3 ou 4. Então, para ser curto e grosso, merecida a vitória do Nova Iguaçu. E é sobre isso que a gente vai falar, como ficou a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vasco, meu amigo torcedor do Nova Iguaçu, da Laranja Mecânica. Eu lembro da Laranja Mecânica Holanda, né? A laranja lá de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, morei ali perto. Morei em Nilópolis, morei em Mesquita, morei ali perto de Nova Iguaçu. Meu filho jogou nas divisões de base do Nova Iguaçu um certo período. Tem até umas fotos do meu filho pequenininho lá no Nova Iguaçu. Então, é sobre esse jogo, sobre essa vitória do Nova Iguaçu, sobre o Vasco que a gente vai falando nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Nova Iguaçu, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que tá do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá. Com essa derrota do Vasco e essa vitória do Nova Iguaçu, o Nova Iguaçu tinha 7 pontos e o Vasco tinha 8. O Vasco estava na frente do Nova Iguaçu. O que aconteceu? O Nova Iguaçu ganhou, passou o Vasco da Gama, está na terceira colocação neste momento, e o Vasco da Gama caiu para quinta colocação, com 5 jogos. O Madureira ainda vai jogar, pode chegar a 9, passar o Vasco. O Flamengo pode chegar aos mesmos 8 pontos do Vasco, o Flamengo ainda vai jogar. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que todo mundo. O Flamengo vai fazer o 4º jogo agora, e está faltando um jogo. Ou seja, o Flamengo ainda pode atingir uma pontuação ainda maior do que o Vasco. Então, o Vasco dá uma complicada, mas ainda tem muito campeonato. Eu, sinceramente, eu não acredito que o Vasco vai ficar fora das semifinais. Então, nesse momento, o Nova Iguaçu é o terceiro colocado e o Vasco é o 5º. E o jogo? O Vasco só jogava por um lado, do lado esquerdo, alguns jogadores muito mal. Você ter um ataque, com todo respeito, para uma SAF que tem dinheiro, você ter um ataque, David e Rossi, é de chorar, tá? É de chorar. Meio campo que não criava, uma defesa que batia a cabeça, o tanto que o zagueiro entregou a paçoca pro Nova Iguaçu. Nova Iguaçu muito rápido no contra-ataque, mas toca muito bem a bola, envolveu até com uma certa tranquilidade o Vasco da Gama. Aí eu escutei o narrador, o comentarista falando que o Vasco, que o Nova Iguaçu estava batendo muito. Bom, não tinha VAR, né? Não tinha VAR.
o Nova Iguaçu estava fazendo? O Nova Iguaçu estava jogando a moda antiga. O Nova Iguaçu jogou futebol raiz. E o Vasco, futebol Nutella. Sabe aquele futebol Nutella que hoje você sabe que tem o VAR? Então, você não chega tão junto assim. Uns até chega porque esquece. Mas deu uma mudada. O futebol deu uma mudada por causa do VAR. Normal. Mas o Nova Iguaçu, sabendo que não tinha o VAR, bom, chegando o futebol raiz como era antigamente. Futebol mais pesado, mais forte. E aí é com a arbitragem, irmão. E picotou o jogo. Necessariamente picotou o jogo. Só que chegou um determinado momento que o Nova Iguaçu percebeu que o Vasco era mais fraco que ele, pô. E o Nova Iguaçu começou a jogar, começou a tocar bola. E o Vasco não conseguia marcar, pô. Diversas vezes o Nova Iguaçu ficava 30, 40 segundos com a bola no pé, tocando de um lado pro outro, e o Vasco não conseguia pegar, pô. O segundo gol, então, foi uma pintura, pô. Muita qualidade, muito toque de primeira. Muitos momentos, virada de bola. Ou seja, um time muito bem treinado, que foi superior, na minha opinião, ao Vasco o tempo inteiro. Alguns jogadores do Vasco, hoje, seriam um banco de reserva no Nova Iguaçu. Alguns jogadores do Vasco tropeçando na bola, dando de canela, tendo dificuldade para dominar a bola. Então, cara, eu não vou nem me esticar muito nesse vídeo. Para mim, o Nova Iguaçu foi melhor os dois tempos, mais organizado, mais calmo, tranquilo, com mais qualidade tática e técnica. Quando o Payet entrou, no tempo, deu uma melhorada, porque ele é um jogador diferenciado, mas o Andorinha só não faz verão, né? Aí eu vi um comentarista falando que o Vasco foi prejudicado porque um jogador do Nova Iguaçu poderia ter sido expulso. Sim, o jogador tinha um cartão amarelo, deu uma entrada dura, acho que foi no Rossi, poderia tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso, sim. Agora, eu acho que o comentarista não pensou antes de falar. Que ele fala, o Vasco foi muito prejudicado e isso sim alterou o resultado do jogo. Porra, se o Vasco precisar que o Nova Iguaçu tenha um jogador expulso para ele ganhar o jogo, meu irmão, nem joga o Campeonato Brasileiro. Nem vai pro Campeonato Brasileiro que vai cair. Eu acho que o comentarista não teve a noção do que falou. Porque se eu sou torcedor do Vasco, eu ia ficar puto. Eu ia falar, pô, calma aí, irmão. Tu tá falando que o Vasco precisaria de uma expulsão pra ganhar do Nova Iguaçu? Porra, com todo respeito ao Nova Iguaçu. A gente tá falando do Vasco da Gama, uma das maiores torcidas do país, onde tem torcedor no país inteiro, que é uma SAF. Porra, eu preciso de uma expulsão pra ganhar do Nova Iguaçu? Porra, aí tá de sacanagem, né? Aí não. Então, amigo torcedor vascaíno, que tava de olho nesse jogo, mas pensando no final de semana, contra o Flamengo. Não foi com o time completo titular, foi um ou outro jogador titular, mas um time bem misturado, depois colocou alguns titulares. Mas fica nítido, o Vasco da Gama precisa de um elenco, o Vasco da Gama não tem um elenco, precisa de um elenco. Segundo, contra o Flamengo, é óbvio que o time do Vasco vai estar mais atento, o time do Vasco vai correr mais, vai tentar errar menos, porque se o time do Vasco, apesar de estar em início de temporada, mas se o time do Vasco der esse espaço que deu pro Nova Iguaçu tocar a bola do jeito que tocou, pode ser que tome um saco no domingo, mas eu não acredito. Como é um clássico mexe com o emocional do jogador, o jogador quer aparecer, não quer perder pro arquirrival. Então eu acredito muito que o Vasco vai ter uma postura completamente diferente do que jogou contra o Nova Iguaçu. Agora, não adianta ter uma postura diferente se não jogar bola. Vai ter que jogar bola. Não vai adiantar só correr e ter vontade. Vai ter que jogar bola. Porque senão vai ficar complicado. Mas isso aí é um papo para um outro vídeo. Para esse vídeo, Vasco e Nova Iguaçu 2 e Vasco 0, não tem muito o que falar. O Vasco foi muito mal, não teve criação, com jogadores muito abaixo. Como eu falei, só para você ter ideia, alguns jogadores do Vasco nem no banco de reserva do Nova Iguaçu sentavam. E o Nova Iguaçu, na minha opinião, foi mais organizado,
tecnicamente, taticamente melhor, individualmente melhor, e mereceu a vitória. E poderia ter sido demais. Essa é a minha opinião. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!